Dito tudo isso, eu já gastei 7 minutos do meu tempo, né? Livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1 e agora nós vamos até o verso 9, tá bom? Começando no versículo 1 e nós vamos até o verso 9. E diz: escrevi o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Eu vou pedir, Vitória, troca a versão, aí ele está com a RA, coloca a ACF, por favor. Isso. Tá. Verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele de 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E enquanto dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e numa nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós oramos e agradecemos pela tua palavra. Inspira, Senhor, os nossos corações para receber, obedecer e seguir o que as tuas palavras nos diz, assim como ela foi inspirada da Escrita. Nessa hora nós pedimos, Espírito Santo, ressalta sobre os nossos corações a promessa que foi feita, para que o teu nome possa receber a honra, a glória, a majestade, louvor e a adoração. No nome poderoso de Jesus, nós oramos, Senhor, pedindo que nesse tempo o Senhor possa nos conduzir para aquilo que é teu propósito. Em teu nome, Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Pode se assentar. É interessante nós olharmos aqui algumas coisas. Quando a gente fala aqui sobre esperar pela promessa, olhando e indo pura, simplesmente às Escrituras, está falando a respeito da promessa do Espírito Santo que ele disse que eles receberiam. Né? Então, é isso. Eu quero despertar para nós que o meu tema de hoje é espere pela promessa. Porque nós, muitas das vezes, para nos movermos aquilo que é a manifestação do reino sobre a terra, precisamos entender quais são o ambiente, quais são as coisas necessárias para isso. Né? É difícil esperar quando você está pronto para receber aquilo que você sabe que é um presente especial. Né? Todos nós, quando crianças, passamos por isso. Talvez você... eu penso é um pouquinho mais experiente, né? Vocês devem lembrar daquele comercial Não Se Esqueça da Minha Calói. Né? Tem gente que lembra desse daí. Para vocês que são novinhos, vocês depois procura comerciais antigos lá na internet, você vai ver lá o Não Se Esqueça da Minha Calói. Não Se Esqueça da Minha Calói era um garotinho que ele passava o ano inteiro mandando um recado para o pai, tudo quanto é lugar que ele olhava, estava lá, não se esqueça da minha calói. Quando chegava no Natal, ele sabia que vinha debaixo daquela árvore. Era a calói.
Então, aqui Jesus ele fala o seguinte, olha, espera a promessa. Então, quando você sabe que tem algo especial vindo, né, fica empolgado. Você sabe criança, quando você fala, olha, no seu aniversário você ganha, né? Aí, ele levanta no dia seguinte, já é meu aniversário? Né? Ele vai para a escola, volta da escola, já é meu aniversário? Né? Porque ele está ansioso para receber alguma coisa, ele está ansioso para receber aquilo que lhe foi prometido. Então, é difícil muitas das vezes nós esperarmos quando estamos prontos para receber. E quando nós olhamos para a vida, aquilo que nós estamos buscando, quando nós estamos pedindo uma bênção em determinada área da vida, para a gente é difícil esperar. Se você está falando, olha, eu ouvi uma palavra de Deus, olha, Deus ele vai prosperar a sua vida, é difícil você ficar vendo as contas chegando e tipo assim, Deus, o Senhor falou que vai prosperar. E a gente fica naquela ansiedade. Mas Jesus ele deu uma instrução clara para eles: aguarda. Espera. Precisamos desenvolver o hábito de esperar pacientemente pelo Senhor. Salmo 40, ele diz, esperei pacientemente pelo Senhor e ele ouviu quando eu clamei. Nós vivemos num mundo muito imediatista, né? Tudo tem que ser para hoje. Se você compra um pacote e aí quando você vai tentar conectar e aí demora para fazer o download, fazer o upload, demora para as coisas, você já quer ligar lá na operadora e falar, olha, você me enganou, você me falou que tinha esse aqui e está lenta demais essa internet. E aí eu fico me lembrando, muitas vezes quando eu fico bravo porque a internet está lenta, eu me lembro quando era 28 bps, né, da época que era de escada. Não sei se eu não lembro disso, vocês estão acostumados só com internet rápida, né? Mas eu me lembro com que ansiedade eu aguardei chegar um modem que naquela época era 33.600 BPM, né? Para ser mais rápido. Né? Hoje em dia você tem 500 gigas e que negócio lento esse que a gente faz, né? Porque a gente vive numa questão de ansiedade que a gente não sabe mais esperar. Mas ele diz aqui, olha, espera na cidade, versículo 4. E só dando um passo atrás, é importante notar uma coisa que Lucas, ao escrever aqui, né, o Evangelho, Lucas, ele escreveu o Evangelho que nós conhecemos como o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, e ele escreveu também o livro de Atos. Nessas duas escritas, né, ele busca relatar, e aqui no capítulo 1, ele começa falando, olha, o primeiro tratado que foi o Evangelho, aquela primeira carta que eu te escrevi, era acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E aí basta a gente entender de que a vida no Evangelho, ela começa em demonstração e ensino. Ele começou a fazer e a ensinar, e não só a ensinar. Jesus, de tudo aquilo que ele nos ensinou, quando você pegar os sermões de Jesus, você pegar os ensinos de Jesus, você vai ver que ele fazia e ia depois ensinando, ele fazia as coisas, ele fazia os milagres. Lembra lá quando ele expulsou o demônio daquele garoto que ele desceu do monte da transfiguração, o rapaz estava lá rolando de um lado para o outro, o pai vira e fala, Senhor, cura meu filho, porque o demônio pega ele, e aí joga ele para cá, joga ele para lá, trouxe para os seus discípulos não conseguiram resolver. Jesus olha para os discípulos e fala, homens, até quando eu vou estar com vocês, homens de pequena. E aí ele vai lá e fala para o demônio surdo-mudo, sai dele, o demônio saiu com um grande grito, né, etc. E tal. Quando os discípulos estão sozinhos com Jesus, falam, mestre, por que a gente não conseguiu? Ele fez, e depois, quando eles estavam sozinhos, ele ensinou. Jesus, ele fazia e ensinava. E aí, então, Lucas, ele começa a falar, olha, eu falei daquilo que Jesus fez e daquilo que ensinou até o dia
em que ele foi recebido depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Ou seja, aqueles que ele chamou, aqueles que ele escolheu para que estivessem com ele, que ele designou como apóstolos, ou seja, enviados para realizar uma missão. Ele falou para eles, olha, aí aqui ele começa a dizer, e aí, versículo 4, né, no 3 ele fala, depois que ele ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo vivo no espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E aqui que eu quero falar. E ele fala, olha, e o tempo que Jesus, ele ressuscitou, ele viveu tudo aquilo, ele morreu, ele ressuscitou, passou um dia com eles, ensinando, instruindo eles a respeito do reino de Deus. E aqui é importante nós entendermos essa frase que ele usa aqui, porque muitas das vezes a gente chega diante Deus, a tua palavra promete. Deus, a tua palavra diz. Né? A gente vem naquela nossa questão de reivindicar, né? Parece sindicalista, né? Aquela coisa, eu preciso reivindicar os meus direitos, né? E aí só falta levantar a bandeirinha lá e começar, né? E aí ele ele já vai lá e fala, não, olha, ele ensinou a respeito do reino de Deus. Eu quero deixar de antemão explicado para você que aquilo que você está buscando durante essa campanha, aquilo que você vai vir durante esses dias que nós vamos estar orando, é para a manifestação do reino. É isso que nós temos orado e falado primeiro. Da manifestação do reino de Deus. E o reino de Deus, ele é manifesto através das nossas vidas. De Deus, ele vai tomar sentido no mundo a partir da sua vida, da minha vida. Conforme nós nos movemos no mundo, o reino de Deus, ele é manifesto. É por isso que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que agora, quando nós oramos, lembra lá da oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu, venha o reino. Então a oração é essa manifestação do reino sobre a terra, a sua bênção, a sua prosperidade, as coisas que acontecem, a cura que acontece sobre você, é para a manifestação do reino de Deus. Não é para que eu possa me gabar, né? Hoje em dia a gente está muito acostumado aí com as músicas da ostentação, né? Seja lá qual estilo, é o rap, é o trap, é o sertanejo ostentação, é o rap ostentação, é não sei o que mais ostentação, tem até o gospel ostentação, mas ao invés de ser para ostentar, nós somos chamados para manifestar o reino de Deus. Por isso que ele falou, olha, ele passou a ensinar e a mostrar aquilo que tinha a ver com a manifestação do reino. E aí no verso 4 ele diz, e estando com eles, determinou-os que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E estando juntos com ele. Veja bem, a última vez que Jesus com estes homens foi um pouco antes dele ser crucificado. E ele fala para eles o seguinte, olha, eu desejei esse tempo para estar com vocês naquela ocasião, naquele ajuntamento, foi para que eles pudessem cear junto, fazer a última refeição. Ter o último alimento, foi quando ele vira para eles e fala o seguinte, olha, lembra lá do quadro que é chamado de A Última Ceia, né? Então em que ele fala, olha, eu desejei muito comer com vocês ceia, participar com vocês dessa refeição, porque da próxima vez que eu vou cear com vocês, vai ser só na vinda do reino, vai ser só no meu reino, mas aqui, enquanto nós estamos juntos, era importante. Aí agora, passado aquele tempo, ele falou, e aí foi para ser crucificado, né? Foi para entrar o julgamento e tal, aquele final. Ele passa pelo julgamento, ele é crucificado, ele ressurge, passa com ele caminhando 40 dias, e ele aparece para os dois, ele aparece para Maria Madalena e as mulheres das mulheres, né? E aí ele vai ali até que agora eles estavam juntos, e aí nessa vez que eles estavam juntos, o ajuntar-se nessa ocasião foi para compartilhar a instrução
compartilhar mas agora Jesus os ajuntou para compartilhar a instrução. É interessante nós notarmos que a palavra usada aqui, congregar, juntar-se, é a mesma usada em Hebreus 10, do 22 ao 25, quando o escritor de Hebreus, ele diz o seguinte: aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo os corações aspergidos de uma consciência má e os corpos lavados com a água pura, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois fiel é aquele que prometeu. Eu preciso, se eu vou aguardar a promessa, eu saber que fiel é aquele que prometeu. Verso 24, e consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes exortemos-nos uns aos outros, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Veja bem aqui coisas importantes que ele está dizendo. Jesus, quando ele reuniu, ele falou para eles: olha, vocês aguardem para a manifestação do reino. Aguardem, porque o reino, ele vai vir. Mas esse aguardar, ele está dizendo para eles o seguinte: olha, vocês vão caminhar juntos, porque uma das coisas, o aguardar que Jesus está dizendo, não é ficar sentado de braço cruzado, passivamente, esperando as coisas acontecer, mas era eles aguardarem na expectativa. Lembra aquela história da bicicleta? É na expectativa de que aquilo vai chegar. Por isso que Jesus veio falar: se você não receber o reino como uma criança, você não vai conseguir entrar no reino. Por quê? Porque a criança, quando você promete alguma coisa para ela, ela fica na expectativa de... Deus promete coisas para a gente, Deus fala coisas na sua palavra, mas a gente não fica na expectativa de receber, porque a gente é imediatista. E aí ele está falando: aguarda a promessa. Aguarda a promessa. Eles estavam juntos para receber. Nós não podemos nos esquecer, irmão, a importância de nós nos reunirmos como igreja. É isso que ele está dizendo aqui, a importância de estar reunido na igreja. Hoje em dia, as pessoas, que o online facilita a vida, as pessoas, elas escolhem a comodidade e perdem a oportunidade de permitir com que Deus possa manifestar no nosso meio. Quando nós nos reunimos como igreja, aquele exercício que fizemos aqui, de orar em duplas ou em trios, né, de orar uns pelos outros, é exatamente porque Deus, ele vai usar a sua sobre a vida do irmão, porque o poder, ele não B, C ou D, no tal apóstolo esse, aquele ou aquele outro. O poder está sobre a igreja de Jesus Cristo. Então, quando nós nos reunimos, o poder se manifesta. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é o poder de Deus manifesto através de nós. E não interessa se você é convertido há um dia, um mês, ou 3 anos, ou 50 anos. O que interessa é que você está conectado como igreja. Você está vivendo, buscando a viver, não somente a sua carnalidade, mas você está conectado com que o Evangelho de Jesus Cristo possa moldar a sua vida e possa colocar em você palavra para poder abençoar alguém. O grande problema nosso é que a gente quer chegar na igreja hoje. Eu preciso ouvir uma palavra. Eu vou lá hoje porque eu preciso ouvir uma palavra. Experimenta começar a chegar na igreja e falar: eu vou lá porque Deus quer dar uma palavra para alguém. Você vai usar minha vida para falar com alguém. A gente não quer essa responsabilidade, porque vai lá. Para Deus usar a vida significa que eu vou ter que me consagrar. Para Deus a minha vida significa que eu vou ter que passar mais tempo em oração, em vez de ficar envolvido com as minhas coisas. Significa que eu vou ter... E aí a gente fica cheio daquela coisa. Não, peraí, eu preciso... Não, Amanda, vai orar porque Deus precisa usar você para falar comigo. E que ele está dizendo o seguinte: olha, se reúnem.
É isso que aconteceu com a igreja. Eles se reuniram para que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E está na hora de eu encerrar. Jesus Cristo. Mas nós precisamos olhar e entender de que é importante estar reunido, porque foi enquanto estavam juntos que eles receberam instruções sobre o que fazer a seguir. Nós estamos reunidos para receber a direção de Deus. E para recebermos a direção de Deus, nós precisamos nos reunir e saber de que é quando nós estamos juntos que Ele vai dar as instruções para nós. Se você está em busca da direção de Deus para a sua vida, se você está em busca da direção de Deus para a sua vida profissional, para o seu casamento, para os seus filhos, seja lá qual for a sua busca, saiba disso, quando nós estamos juntos, Ele manifesta. Tem uma canção antiga que fala assim: quando estamos juntos, há poder e autoridade. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. E Ele mesmo falou: quando 2 ou 3 de vocês estiverem juntos, eu estou no meio. Porque quando nós estamos juntos, dá para ter oração de concordância. Sinto muito para você que está assistindo pela internet. Mas não dá para a gente entrar em concordância quando você está lá longe, eu estou aqui. E a gente não pode se falar. No Zoom até você consegue fazer isso, porque dá para interagir. Pelo YouTube, infelizmente, não dá. Mas fica aí, não vai embora não. Mas é importante a gente entender de que é importante eu buscar fazer o possível para congregar. Para estar com os irmãos. Porque se fosse uma assembleia para falar sobre o seu aumento de salário, não interessa quão cansado você está. Não interessa quão suado você ia estar. Opa, eu não posso perder. Quando você vem congregar, não tem a ver com aumento de salário, mas tem a ver com a sua vida eterna. Tem a ver com a declaração dele, daquilo que ele quer fazer sobre a vida, que ele quer derramar sobre a nossa vida. Então é muito mais do que isso. Precisamos estar juntos. E aí ele diz: olha, vocês não se ausentem, vocês estão aqui porque vocês vão esperar a promessa que vocês ouviram de mim. O que é que ele estava lembrando para eles? 14:16, quando ele diz a promessa que ele fez: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para que fique com vocês para sempre. A promessa que ele fez, ele diz: Ele vai estar com vocês para sempre. O Espírito Santo, Ele não está no nosso meio só quando é vigília, Ele não está no nosso meio somente quando é culto de fogo, Ele não está no nosso meio somente quando alguma coisa está acontecendo, mas Ele está dizendo: o Espírito Santo estará com vocês para todos sempre. 14:26 de João, ele continua dizendo: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse lhes ensinará todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo, Ele está conosco, mas Ele nos faz lembrar de tudo, que é aquilo que Ele ensinou, daquilo que Ele nos disse. Mas não somente isso, Ele diz: e Ele te ensina sobre todas as coisas. Por isso que nós precisamos estar juntos, porque quando nós estamos juntos, o Espírito Santo vai usar a sua vida para falar comigo, vai usar a minha vida para falar contigo, porque essa é a dinâmica do reino. É derramado sobre... No Antigo Testamento era só o profeta que recebia o Espírito. E todo mundo só ouvia. No Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ninguém acredita no que eu estou falando. Mas o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a sua vida, para que você possa permitir com que Ele use os seus lábios, Ele use o seu corpo, Ele use a sua boca, Ele use aquilo que você leu, Ele use as palavras do seu coração para poder edificar alguém. É interesse do Espírito Santo poder manifestar sobre nós. João 16:7-13, Jesus ainda falando, ele diz: todavia, digo a vocês a verdade, é para o bem de vocês que eu vou, pois se não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça
do juízo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: gente, eu vou morrer. Ele está falando para os seus discípulos: eu vou morrer e eu vou para o Pai. Mas a razão de eu ir para o Pai é para que o Espírito Santo possa vir. E aquele que vai ficar com vocês, que vai estar com vocês, que vai ensinar todas as coisas, ele vai vir. Mas olha só o que ele diz: porque quando ele vier, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai te convencer do pecado. Verso 9, ele vai te convencer do pecado porque não crê em mim. Ou seja, não crer em Cristo é pecado. Mas verso 10 ele diz: da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. O que ele estava dizendo? A minha morte é para selar a justiça, que é para satisfazer aquilo que a justiça demandava. O sangue vertido que era para pagar os pecados, eu vou para satisfazer a justiça. Por isso que Romanos 5 diz: sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. É preciso receber a justificação, mas não somente isso. Ele diz: eu vou para o Pai, vocês não vão ver mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu falei outro dia de orarmos no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que vai. Aquilo que o diabo ele tentou fazer já foi julgado. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não tem mais garra sobre você. Ele pode cercar, ele pode tentar. Se você está em Cristo, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Mas para isso, eu preciso aguardar o Espírito Santo para ser cheio dele e caminhar no Espírito Santo. Eu vou pular aqui já para o verso 8, porque ele o seguinte no verso 8: mas vocês vão receber poder. Recebereis dunamis, é o que ele está dizendo aqui. Vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Poder, dunamis, aqui significa força, habilidade. Esse não é poder que é meu, mas é aquele que me é dado por Deus, para que a capacidade de realizar tudo que o deseja que façamos. Ele te deu o poder, ele te deu a habilidade, o Espírito Santo em você. É exatamente para que você possa realizar aquilo que Deus te chamou. Deus, ele te chamou, ele te capacitou, ele te deu habilidades, ele te deu o dom, ele te encheu para que você possa realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. O que o mundo tenta fazer é tirar de nós a perspectiva de que somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é para conseguir cargo na igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é para ser convidado para conferências. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente para que as pessoas possam olhar para sua cara e falar: nossa, como esse irmãozinho, como essa irmãzinha é abençoado por Deus. Não, ser cheio do Espírito Santo é para que nós possamos manifestar o reino de Deus. É capacidade para realizar. E aqui o Espírito Santo é o pneuma. O Espírito Santo é o sopro de Deus, é o ruá de Deus, é o sopro de Deus que é colocado em você. E aí quando ele vier sobre você, significa que é tanto em você quanto através de você. O Espírito Santo, ele nos move a realizar, mas eu preciso aguardar a promessa. O que eu quero? Uma vez que você está cheio do Espírito Santo, você aguardar a promessa dele sobre a sua vida, porque a palavra que ele deu sobre você, a palavra que ele deu sobre sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre tudo que pertence a você, ele deu para que você possa manifestar o reino de Deus e o desejo de Deus, que é que onde você pisar, o reino possa ser manifesto. O reino de Deus, ele é manifesto. O inimigo, ele tenta obscurecer essa realidade de nós. Fomos chamados para testemunha. Sim, para poder falar daquilo que nós vimos, daquilo que experimentamos. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque nós precisamos de que ele se manifeste sobre nós. Eu preciso, quando nós temos que orar, eu preciso encerrar aqui. Mas eu quero dizer para você e encerrar para você dizendo isso: a testemunha é aquela que ela vai e ela, tanto num sentido legal quanto num sentido histórico, é aquele que vê algo e ele pode falar daquilo que ele viu,
que ele ouviu, daquilo que ele experimentou. A testemunha, ela só fala daquilo que ela já experimentou, daquilo que ela viu. Por isso que precisamos ter experiências com o Espírito Santo. Eu não posso falar que o Espírito Santo pode fazer as coisas se eu não caminhar com ele. E ele quer nos direcionar nessa noite, irmãos. Ele quer manifestar a vontade dele. Então, eu quero convidar você agora, nós vamos orar. Eu vou parar esse sermão por aqui.